Bom, Thomas Kuhn falava sobre as revoluções científicas, né, que as coisas acontecem quando um boom acontece. A revolução. Eu acredito, eu não quero ser ingênuo em relação ao estado que estamos vivendo do Covid. Mas o Covid revolucionou o mundo. Revolucionou o mundo. Você tá entendendo? A gente foi obrigado a se adaptar. Adaptaram um monte de coisa. E sempre após uma crise, alguma coisa acontece. Apesar de eu não ser, como falei, ingênuo a ponto de acreditar naqueles mantras, agora o pessoal ficou mais solidário, o pessoal ficou mais otimista, mais legal, mais da hora. Não, pelo contrário. Agora que as crises afloraram mais ainda. Agora que tem um monte de marido matando mulher, mulher matando marido, professora desesperada pedindo a escola para levar os meninos de volta. Mas apesar disso... Casamento terminando, gente não aguentando mais conviver. Essas crises também produzem heróis. Eu vou contar uma coisinha para você. É interessante que na linguagem que as pessoas têm da antropologia, cada um tem uma visão em relação ao ser humano. Sim. Aqueles que seguem mais a ideia de Rousseau, que escreveu o Emílio, Rousseau era um camarada super otimista. O que o Rousseau falava em síntese? O ser humano, ele nasce bom. A sociedade que o corrompe. E nós vivemos hoje uma geração de herança filosófica rousseauiana. Por isso que muita gente hoje quer criticar o Estado. O problema do Estado. A culpa sempre é do Estado. A culpa é do Estado. Você está entendendo? O sujeito está lá, matou a mãe e o pai, bateu no liquidificador e misturou com batata e abacate, bebeu aquilo como vitamina. O cara é um demente. Não, mas é o Estado. Não deu condições. Não deu condições, ele foi estuprado na infância e tudo mais. Ou seja, a culpa é do Estado. Então hoje, o mecanismo, que para mim já está há tempos considerado fadado ao fracasso, a ideia hoje é, vamos consertar o Estado, aí nós vamos ter bons cidadãos. O que para mim é uma ideia ridícula. Sabe por quê? Hitler consertou o Estado alemão. Hitler pegou uma Alemanha... Se eu avaliar Hitler do ponto de vista administrativo, econômico, político, Hitler merecia um prêmio Nobel. Só que o camarada... Como quase ganhou. Quase ganhou. Só que o camarada era um demônio. Porra! Pô, 6 milhões de judeus nas costas dele. Não tem uma figura mais próxima do demônio do que Hitler. Mas só que ele não deu um tiro. A gente fala muito do Hitler, mas esquece que Hitler não deu um tiro. É verdade. Ele não assassinou diretamente ninguém. É o poder da palavra, das ideias. Das ideias, numa Alemanha que é o berço da cultura. Pelo menos não eram burros, eram pessoas cultas. Pelo contrário, até hoje. Um dos meus doutorados é em teologia. Então... E a gente, para fazer doutorado em teologia, você tem que estudar pelo menos um pouco de alemão, porque tem palavras em alemão que não se traduzem na filosofia e na teologia. Que é impossível, né? Não, a Alemanha... quer dizer uma coisa e aquilo... E é só aquilo em alemão. Você entendeu? Zeitgeist. Zeitgeist, o espírito do tempo. E né? mesmo assim não é o significado mesmo. Não é. Schadenfreude, que é uma alegria na desgraça. Então tem muita coisa. Eu não falo alemão, mas eu tive que aprender um pouco de alemão para poder entender o pensamento alemão. Senão não dá nem para dialogar com os filósofos alemães. E a Alemanha nos deu Heidegger, Goethe, Wagner, Nietzsche. Olha, isso eu não fui nem para a área das... Falei de Wagner, mas nem fiquei muito na área das artes, só da filosofia. Hegel. Então, quer dizer, a Alemanha, apesar de toda essa influência intelectual, de peso... Foi levada por um cara... Foi levada por um cara que nem alemão era, medíocre. Você entendeu? Medíocre, como pintor. Exatamente. Fracassado. Frustrado, né? Baixinho. Ruim de cama, porque até com as mulheres ele tinha problema. Ele contraiu sífilis na juventude, nunca conseguiu se recuperar com aquilo. O Hitler era tudo que você pensa de um cara tapado. E ele conseguiu convencer um país arranjado, intelectual. Você tá entendendo? Uma loucura absurda. Loucura. Então se consertar o Estado resolvesse o problema, não teria o nazismo com 6 milhões de mortos. Exatamente. Então, às vezes, o que eu penso é que, às vezes, essa ideia de querer consertar o Estado para consertar o indivíduo é encontrar a mulher com o amante na cama e queimar a cama.
Não vai resolver o problema. Você continua chifrudo do mesmo jeito. Exatamente. Você tá entendendo? Essa cama é o problema. Essa cama é o problema. Eu vou queimar a cama. Aí daqui a Vou pouco vender essa cama. Aí ela tá no sofá com o cara. Você tá entendendo? Então não é por aí a coisa. É você colocar o foco em outro lugar e não ver realmente o problema. E por isso que estudando essas coisas, os autores, as propostas, eu particularmente vi mais sentido na proposta bíblica do apóstolo Paulo, que era um cara genial, culto, onde Paulo fala, peraí. O problema não está na sociedade. O problema está no indivíduo. O indivíduo tem que ser redimido. Se você não levar redenção para o indivíduo, você pode dar comida para ele, cultura, educação, tudo, ele vai virar um monstro. E Paulo tinha razões para falar isso, porque ele estava sentenciado à morte por um cara chamado Nero, que teve tudo na vida que Paulo não teve e muita gente não teve. Agripina, que era a mãe de Nero, que sempre papagueava o menino, enchia de doces e balas e tudo mais que você pode imaginar. Estou falando, lógico, de uma figura de linguagem, não tinha doces e balas na época, né? Mas assim, criou um menino, um delinquente, criado ali criou leite com pera, né? Leite com pera. Você tá entendendo? A mulher, desculpa a expressão, seu dando para todo mundo ali para poder fazer com que o filho dele crescesse. Delinquente, você vê o que Tácito contra da vida de César, como ele foi na adolescência, um menino vulgar, criado com tudo ali e virou aquele monstro. Quer dizer, se o problema fosse a falta de oportunidades, Roma não produziria um Calígula, um César, ou um fraco de um Cláudio. Então, eu prefiro entre Paulo, o apóstolo, e Rousseau, o filósofo, para mim faz mais sentido Paulo. Sabe por quê? Agora eu vou na questão empírica. E eu vou dar um exemplo até da Segunda Guerra Mundial. Questão empírica. Quando você chega com uma proposta de reformar o Estado para torná-lo melhor, mais igualitário, isto não diminui a população carcerária. Mas quando você joga uma Bíblia lá dentro, você tem um monte de ex-bandidos que agora você pode confiar a sua casa com o cofre aberto na mão dele que ele não faz mais nada. E eu nunca vi gente falando sobre isso como uma coisa real, porque é real isso. Exatamente. É real. É real. E por quê? Isso que tá porque é a transformação do indivíduo. E é isso que eu desafio o pessoal, a transformação do indivíduo. As pessoas não querem se transformar. Isso aqui eu aprendi até nem foi só com a Bíblia, não. Foi com a cultura hindu. A Shinavanda falava, por exemplo, que para a árvore macieira continuar vivendo, ela tem que soltar as folhas dela e as maçãs dela e se deixar renovar pelo outono e o inverno, até a primavera. E ele fala, o ser humano é a única árvore que no outono não quer soltar as folhas. É a metáfora para que não soltar as folhas seria o quê? Não se despir de... Não se despir de preconceitos, de mudança de vida. O máximo que a gente quer é ser melhor cidadão, melhor pai, melhor filho, melhor aluno. Mas a Bíblia fala que eu não preciso ser melhor cidadão, eu preciso ser nova criatura. A proposta bíblica é mais radical, é rasgar o Rodrigo. Por isso que Jesus falou uma vez com Nicodemos, falta uma coisa para você, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Como nascer da água? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Jesus, Nicodemos, aí que tá, meu filho. Jesus também é um cara bem-humorado, eu falei isso com você. Então, a gente estava conversando sobre isso. Ele falou, olha, se eu tô falando das coisas da terra, você não tá entendendo, como é que você quer que eu te fale do céu? Aí ele usava metáfora, parábola, exagero. E Jesus jogou direto. Mas são as ferramentas que a gente usa para fazer piada. Exatamente. Né? Só que não parecem piadas porque ressoavam na época, né? Não é? O que eu vou falar aqui vai surpreender muito. Jesus não era um comediante. Mas ele usava a mesma ferramenta dos comediantes para atrair a atenção das pessoas. E ele desafiava. Jesus despia você só com o olhar e com as palavras dele. Você falou uma coisa muito interessante fora do ar para mim, eu achei interessante que eu te fiz uma pergunta, falei assim, olha, lá na hora da live você vai me entrevistar, né, do podcast, mas aqui eu quero te fazer uma pergunta. Você tava me entrevistando. E eu perguntei assim, cara, como é que é fazer humor hoje? Porque o mimimi tá tão grande que se você escrever na internet assim... eu gosto de maçã. Eu gosto de maçã. Pronto. Cara, daqui a pouquinho vai aparecer... E a pera? E a pera? Pô, como caramba, assim a uva? Todo mundo gosta de uva. Você é um... uvofóbico? Uvofóbico.
né? Você fala salada de frutas, por quê? Por que misturar todas as frutas? Cada fruta tem sua individualidade. Exatamente. Você tá no, e não é no seu uva, lugar de fala. é uv. É uv. É uv. É uv. Não é maçã, é macê. É macê. Então, sabe, é meio complicado esse negócio. Aí você falou comigo, explicando ali até que o humor é o exagero. Quando você falou isso, eu lembrei. Na época de Cristo, e eu não esqueci que eu ia dar um exemplo prático da mudança, hein? Era a hipérbole, o exagero que trazia atenção para o humor. Então, quando Jesus falava assim, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, o povo riu. Com certeza, né? Riu. Porque é um exagero. Era um exagero. Olha, se alguém olhar para a mulher com intenção impura, já adulterou. Mas só que era uma risada. Sabe aquele humor inteligente? Você sabe, você é um comediante. A pessoa ri de nervoso. De nervoso, que a pessoa ri, mas depois ela para pensar. Pra pensar. Pô, caramba, bicho, ele tá me fazendo rir aqui. Principalmente humor que mexe com política. O cara, ele lança, geral ali. O humor é a forma mais fácil de você entrar na cabeça das pessoas, é direto. Principalmente, Vilela, se for um humor de ironia. A ironia é uma estratégia de linguagem que os medíocres intelectuais não entendem. E os hipócritas também não. Quem é medíocre intelectualmente, quem é hipócrita não entende a ironia. Ele não percebe a ironia. É comigo? Aí Jesus contava uma parábola e ele jogava papo reto no povo. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. E o povo hoje não quer nascer de novo. Voltando à metáfora hindu lá, eu não quero soltar as minhas folhas porque no inverno eu vou ficar pelado, eu vou ficar feio. Eu quero ficar bonito. Dá trabalho, né? Aí você fica no inverno se enfeitando com folhas que não são suas, porque as naturais caem. É como o Photoshop do Instagram, que não é você. Você não muda e você está morrendo sem perceber. Então, para mim, 3 coisas eu digo para mudar esse quadro que nós vivemos. O primeiro deles, eu vejo a crise como sendo a oportunidade para surgirem heróis. Segundo, até que me deem sapatos novos, eu vou continuar usando os que eu tenho. E os que eu tenho estão dando um resultado muito bom. Porque eu já trabalhei em penitenciária. Eu já trabalhei em penitenciária, não trabalhando, desculpa, não expressei bem. Como pastor da igreja, eu já fui à penitenciária fazer trabalho com os presos, é isso que eu quis dizer. E por pelo menos 2 ou 3 vezes, eu lembro que a facilidade que a gente tinha com os juízes de autorizar a nossa entrada numa prisão era absurda. E eu não entendia isso, até um dia conversando com um advogado criminalista, eu falei assim, passa, eu dei sorte, viu, porque toda vez que eu precisava de uma autorização judicial para entrar numa penitenciária, era a coisa mais fácil. Aí esse advogado falou comigo, Rodrigo, todo juiz está implorando para aparecer um crente na porta dele lá, querendo trabalhar na cadeia. Caramba. Porque é estatística. Quando começa a aparecer Bíblia na cadeia, cria imediatamente uma ala dos crentes. Todo carcereiro quer trabalhar ali, porque a ala dos crentes é a que menos dá trabalho para eles. E muitos ali saem recuperados, muitos voltam para a criminalidade. Não é fácil trabalhar com detentos, porque muitos voltam para a criminalidade, mas um percentual maior do que qualquer outra ação social causa um número maior de ex-bandidos. Ex-criminosos. É por isso que, em que pese a minha paixão pela literatura, quem leu meu livro vê que eu trabalho com fontes primárias. Se eu estou falando de Nietzsche, eu cito Nietzsche. E procuro alguma coisa até ver assim, se eu não conseguir ler o alemão puro, pelo menos o mais próximo da tradução para entender. Mas apesar de toda a minha devoção pelos clássicos que eu acabei de falar, eu tenho muito claro para mim que se eu jogar José Saramago numa penitenciária, dificilmente eu vou ter um grupo de ex-detentos, ex-bandidos, porque leram José Saramago. Mas se eu jogar uma Bíblia de Novo Testamento, daquela dos Gideões Internacionais capa cinza, daqui a pouquinho está o juiz pedindo para eu voltar lá para tocar violão e eles deixarem a criminalidade. Então, essas oportunidades de crise fazem surgir heróis. Eles nunca vão ser a maioria. Então, não estou preocupado com o que você chama de herói? Herói é aquela pessoa que não está preocupado em ser dos Avengers, do Marvel. Ele sabe que o Marvel é entretenimento, não é estilo de vida. Ele não está preocupado... Não é esse tipo de herói. Não é esse tipo de herói. Não é aquele herói do Velozes e Furiosos, que é o estereótipo do cara que eu não queria como vizinho no meu condomínio, dirigindo na rua que meu filho brinca. Exatamente. Você tá entendendo? O cara dirigindo de ré a 100 km por hora. E o cara fortão, aquela coisa toda. O herói sabe quem é? É aquele que faz o que todo mundo deveria fazer, mas a maioria negligencia. Vou dar um exemplo.
Madre Teresa de Calcutá. Ela ganhou um prêmio Nobel. O prêmio Nobel de Madre Teresa de Calcutá é o poder heróico dela, que ao mesmo tempo revela a fragilidade da humanidade, porque o que Madre Teresa fez é o que todo mundo de sã consciência deveria fazer. Mas como a maioria não está fazendo, o dia que uma mulher faz, ela vira santa e ganha um prêmio Nobel. O prêmio Nobel de Madre Teresa, bem merecido, bem dado, é um prêmio mais vergonhoso da humanidade. Eu vejo isso também em rede social. Quando alguém faz uma coisa totalmente normal e que deveria ser padrão. De todo mundo. Nossa, ele tá lavando a louça pra mulher. Pra mulher. Nossa, ele tá cuidando dos filhos. Nossa, a mulher trabalha e ainda ela tem tempo de cuidar da... Sabe? São coisas... Esses, cara, pra mim, que são os heróis, você tá entendendo? Exatamente. O herói é aquela senhora que tá lá fazendo todo dia, 5 horas da manhã, com o risco de pegar Covid no metrô, porque ela não tem nada a ser a máscara e tudo, e sustentando os filhos, porque o safado do marido já abandonou ela com os 5 filhos no bucho ali. E ela tá ali trabalhando de sol a sol, pegando energia de onde não tem, você tá entendendo? Essa mulher é a heroína. Porque às vezes... Sorrindo na maioria das vezes, indo com alegria, né? A gente tem aquele espectro de herói muito Marvel. E a gente traz isso pra realidade. Que é uma coisa até individualista e até egocêntrica, né? Não diz que uma vez o Mike Tyson tava num avião. E aí começou uma turbulência e a aeromoça chegou pra ele. Dizem que essa história é verdadeira, viu? Pelo menos a fonte que me deram. E a aeromoça falou pra ele assim, senhor, por favor, senhor Tyson, por favor, coloque o cinto, né? Aí ele falou assim... Yes. Não, tem a voz, ele falou assim, super-herói não precisa de cinto para voar. Ela falou, tá bom, super-herói também não precisa de avião. Mas se o senhor que tá aqui, então coloque o cinto. Então, quer dizer, a gente tem essa ideia, para mim esses são os heróis. E eles não precisam ser a maioria. Aí eu vou falar de novo com a linguagem bíblica. Deus não precisa de todos. Uma pessoa com Deus se torna maioria e pode fazer uma revolução. E se você olhar ao longo da história... Ele sempre levantou algumas pessoas. E são pessoas que mudaram o mundo. E aí, a partir disso... E são pessoas improváveis, na maioria das vezes. Sim, a maioria. É o fraco.